O balonismo, também conhecido como aerostação, é uma modalidade de voo que utiliza balões de ar quente ou balões a gás para se elevar e flutuar no ar, seja de forma tripulada ou não. A história do balonismo remonta a tempos antigos, com registros de uso de balões de ar quente na China há cerca de 2.000 anos. Na Europa, o primeiro voo documentado de um balão de ar quente foi realizado por Bartolomeu Gusmão em 1709 em Portugal. No entanto, os irmãos Montgolfier, na França, são reconhecidos por terem realizado o primeiro voo bem-sucedido de um balão tripulado, isso já em 1783. Gente, o balonismo evoluiu muito a partir do século XIX, com o desenvolvimento de técnicas de navegação aérea. O balonismo também foi utilizado em pesquisas atmosféricas de alta altitude e também em conflitos militares, vimos na Segunda Guerra Mundial. Depois tornou-se esporte recreativo e competitivo, ganhando popularidade com a realização de campeonatos e eventos ao redor do mundo, inclusive na nossa região. A Capadócia, na Turquia, é conhecida como a capital mundial do balonismo, devido à sua paisagem única e à grande concentração de voos de balão. Agora, no Ver Mais, pessoal, nós vamos entender como é que funciona um balão, como é que ele voa. Por isso eu vou chegar pertinho aqui mais uma vez na nossa tela, porque nós estamos conectados com o professor de Física, o Felipe Torquato. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Dica. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente queria entender um pouquinho, do balão, aproveitando o assunto só para o pessoal falar as coisas corretamente nas redes sociais e fica falando algumas besteiras. Mas como é que o balão decola, por exemplo? Que dinâmica que existe ali? Bom, basicamente, quando a gente coloca uma garrafinha dessa de 500 ml dentro da água, ela desloca uma quantidade de 500 ml de volume de água. Mas se ela estiver vazia, ela não tem o peso de 500 ml de água. Então, o que acontece com ela? Ela vai flutuar. Mas por que isso acontece? Porque qualquer fluido, quando a gente desloca ele quer voltar para o local que ele... Então, no momento que, por exemplo, a gente entra dentro da água e a gente enche nosso peito de ar, o nosso corpo tende a subir, porque o líquido ao nosso redor acaba sendo mais pesado do que o nosso próprio peso. Então, o líquido tem uma força maior para empurrar a gente para cima. E o princípio físico que explica isso é o princípio de Arquimedes. Aquele da palavra famosa eureka, tem toda uma história antiga de como que ele descobriu esse princípio, mas basicamente é assim, os balões, assim como um barco boia, porque ele empurra a água para o lado, o balão acaba subindo, porque o ar quente dentro dele, ele é menos denso do que o ar que está ao redor. Então, aquele fluido que ele deslocou quer voltar para o lugar. Então, o que acontece? O balão vai começar a subir, porque ele é menos denso do que o ar que está ao redor dele. E quando o balonista quer fazer com que esse balão desça, ele abre um espaço lá em cima para o ar quente que está dentro do balão subir e sair do balão. Então, diminuindo o volume do balão, ele começa a descer. Uhum. Se o balão simplesmente estoura, como aconteceu ali no vídeo, na história trágica agora desse final de semana, quando acaba totalmente o volume, a cesto do balão simplesmente vai cair até o chão. Sim. Agora, como é que se mantém lá em cima? Como é que é o controle, professor? É justamente assim, o piloto ele tem que ter esse conhecimento, da quantidade de fogo, enfim, como é que é esse cálculo? Isso. Quando ele aquece o ar ali dentro com o fogo ali, com o maçarico, ele está pressionando as paredes do balão, porque as moléculas vão se agitar mais com a temperatura do ar, e as moléculas vão pressionar as paredes do balão para ele ficar maior. Então, se ele quer subir um pouco mais, ele aumenta um pouco mais o tamanho do balão e ele sobe um pouco. E se ele quer descer, ele abre lá em cima, então, essa abertura para o ar sair. O ar saindo diminui um pouquinho do volume. E aí, se ele quiser manter uma certa altura, ele só mantém. Vai lá e esquenta um pouquinho, porque o balão começa a descer, porque começa a esfriar. Sim.
Basicamente é isso. E assim, professor, mas né, vou lá, né? Eu sou daquelas que vou perguntando bem, assim, mas, por exemplo, ele Claro. vai andando, ele vai indo pra frente, enfim, todo esse trajeto dele, né, essa flutuação, também é tudo por esse controle que você falou. Não apenas para manter a altitude, mas sim para também ir pra frente e pra trás, por exemplo. Isso, para ele conseguir ele se deslocar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, ele pode fazer algum tipo de pressão para a esquerda ou para a direita, né, para o oeste, sul, para o lado que ele quiser. Mas, enfim, o que influencia muito, como eles falaram agora no final do programa anterior, o vento no dia é o que vai influenciar muito. O balão pode parar muito longe de onde Sim, ele partiu, né? Ele não consegue voltar exatamente para o mesmo local, como um sim. helicóptero, por exemplo. Sim, é por isso que a gente sabe que esses voos não ocorrem em condições adversas, pessoal, né? É um tipo de prática totalmente dependente das condições climáticas, né? Não era o caso daquele dia, né? Estava tudo liberado, tinham vários balões voando. Como que é a forma do balão, assim, ela pode afetar a aerodinâmica e a capacidade de flutuação? E até mesmo o cesto ali, o peso, enfim, eu queria que você explicasse sobre isso. Então, como é falado, né, os cestos têm vários tamanhos. Então, se eu tiver mais pessoas dentro do cesto, eu vou ter um peso maior, né, para baixo. Então, eu tenho que fazer o balão ficar maior, o volume dele, para ele conseguir ter uma densidade menor, tão menor que consiga ficar muito mais leve, que o ar consiga empurrar ele para cima e levantar. Imagina, se tiver ali 20 pessoas, em média de 50 quilos cada uma, tem 1.000 quilogramas, tem 1 tonelada de pessoas dentro do cesto. Então, é 1 tonelada para subir só com a força do ar. Sim. Então, o volume do balão tem que ser muito grande para conseguir ser tão leve que o empuxo seja mais forte do que uma força de 1 tonelada para baixo, para ele conseguir subir. Sim. Agora, quais são os limites de altura que um balão pode alcançar, né? Considerando aí a nossa física, pressão, temperatura, né? Porque ele tem um certo limite. Como é que é calculado? Sim, tem um ponto na atmosfera que a pressão começa a ficar muito mais baixa, o ar muito rarefeito, e o balão iria começar a expandir e ele pode estourar, né, como acontece com os balões de hélio. O balão de hélio, aquele de festinha de Sim, criança, ele sim. não precisa ser aquecido. O próprio hélio já é menos denso que o ar e por isso ele flutua. Mas ele não flutua até sair fora da atmosfera. Ele vai flutuar até um certo momento em que a pressão fique muito baixa e ele vai estourar, né, igual uma pipoca. Lá no ar, ele Sim. estoura. Sim. Eu acho que é importante a gente explicar realmente esse funcionamento. A gente sabe, né, que são práticas seguras, né, aqui no... Claro que esse caso específico está sendo investigado pela polícia, mas a gente sabe que é uma prática que já vem sendo desenvolvida aqui na nossa região há muito tempo, tem base física, enfim, e agora a gente vai aguardar, né, esses novos desdobramentos depois desse acidente, dessa tragédia aqui no Sul. Professor, foi um prazer. Aqui no Ver Mais adoramos falar sobre física, né? Convido um dia a vir ao estúdio aqui conosco, tá bom, professor? Valeu, muito obrigado. Vou sim. Valeu. Obrigada, viu? Conversamos então com o professor Torquato, ele que é professor de física, para entender um pouquinho a dinâmica do voo do balão, para saber como é que, enfim, né, como é que são as condições atmosféricas de pressão, temperatura, altura, como é que o piloto consegue controlar. Foram explicados agora pelo professor, né, de física, o professor Torquato.